Boa tarde. Ou boa noite, se você estiver vendo esse vídeo mais tarde. Então, é, vou fazer dois vídeos. Esse daqui, para dar aquela relembrada nos tópicos que ela passou. Depois eu vou fazer as contas. Mas esse aqui é só pra gente ter uma ideia primeiro da teoria, porque sem a teoria a gente não consegue fazer nada. Bom, primeira coisa. Eu esqueci uma parte, na verdade. Bom, depois eu pego. Primeira coisa. Fonte de luz. Então a gente tem dois objetos, fonte de luz primária, fonte de luz secundária. Ou, como ela chamou, esse daqui seria luminoso, luminoso, esse daqui seria iluminado. Por quê? Lembrando. Primária, ou seja, ele emite a própria luz, como o sol, uma vela, lâmpada, quando estão acesa, obviamente. Porque eles emitem a própria luz, eles mesmos estão produzindo sua luz. Deixa eu fechar minha porta. Enquanto os fontes secundárias, segunda. Então, eles estão refletindo, fazendo a refração da luz. Ou seja, por exemplo, a lua, qualquer objeto que você vê que não emite a própria luz, por exemplo, um livro, igual ela falou, um livro, ele é apenas a luz que você está vendo da lâmpada do sol sendo refletida. A gente vai entender, eu vou explicar daqui a pouco como funcionam as cores. Mas é basicamente isso, a luz está sendo refletida nele e você está vendo o objeto, certo? Meio de propagação, ou seja, por onde a luz pode ser propagada, por onde ela passa quando ela está fazendo qualquer coisa. A gente tem o ar, que é um meio. Depende, na verdade. Vamos começar pelo coisa aqui. Meios transparentes, ou seja, são todos os lugares que permitem propagação regular da luz, ou seja, ela não tem nenhum. Ela não muda nada, ela tá perfeitamente normal, ou seja, a luz tá vindo numa linha reta, ela continua numa linha reta sem alteração dela. Então não tem reflexão e não tem nada. O vácuo é o único meio perfeitamente transparente, mas a gente considera o vidro, em alguns exemplos, transparente porque ele não é perfeitamente, mas ele é transparente num caso específico, né? Meios translúcidos, ou seja, são meios que aqui, ó, são meios que a luz não se propaga de maneira regular, há muitas reflexões na superfície de maneira foda-se. O que ele tá falando? São meios que a luz não se propaga normalmente, ou seja, a luz é linha reta, certo? Vou falar dos princípios, depois do princípios da óptica geométrica, mas bom, a luz é linha reta, certo? Sempre linha reta, linha reta, linha reta. Esse é um princípio da óptica regular. Isso quando ela está em um meio regular. Porque se ela estiver num meio translúcido, ela não vai ser regular. Ela vai começar a se curvar ou fazer curvas, tá vendo aqui no que tá desenhando? Por quê? Porque ela não se espalha, não segue seu trajeto. Ela é refletida, ou ela é refratada, ela sofre reflexões, sabe? Certo? Tanto no interior quanto no exterior. Então, a linha reta tá vindo aqui, por exemplo, o exemplo que ela deu na aula daqueles vidros meio opacos, não são opacos, mas meio translúcidos mesmo, que você não consegue ver totalmente. É porque a luz tá fazendo toda uma coisinha assim que deixa a definição uma definição pior. Ah, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês já viram. Mas tem um cara que fez um negócio assim, ó. Ele fez um quadradão de um material translúcido. Que fazia o quê? A luz que ia nele era refletida de uma forma tão drástica que a luz ia pro outro canto e refletia o outro canto. Ou seja, ele pegava esse negócio, colocava na frente dele, a luz ela mudava tanto que ele não dava nem pra ver, ele ficava invisível, porque só ficava as luzes do ao redor. Então se ele estivesse num lugar homogêneo, uma parede branca, por exemplo, colocasse na frente, não ia dar pra ver ele. Porque a luz tá vindo do outro lado, tá vindo do lugar onde não tem ninguém, onde ele não tá. É um exemplo bem legalzinho, devia ter pegado a foto. Bom, bobiei. Meios opacos são onde não tem a propagação da luz, ou seja, a luz não passa, ela bate e volta. Ela bate e volta. Ou nessa ela bate e volta, ou ela pode bater e voltar, ou ela pode ser absorvida. Então ela pode ficar quente, ela pode ser absorvida ou refletida. Na maioria das vezes vai ser uma parte absorvida e uma parte refletida. Agora, vou explicar melhor esse daqui quando a gente entender as cores mais pra frente. Agora os princípios da óptica, né? Os princípios da luz, como você quiser chamar. Primeiro princípio, independência. Eu vou seguir essa. Primeiro princípio, propagação retilínea. Ou seja, a luz é reta.
Que incrível, né, galera? Bom, a gente consegue observar isso de várias formas, né? Um laser ele vai reto. É, uma lanterna, ela às vezes é convergente, ou seja, ela abre a sua luz, né? Ela não é um foco único, mas ela continua em linha reta. Então, por exemplo, se eu tenho uma lanterna iluminando uma parte, ela vai pra linha reta aqui, vai iluminar só essa partezinha que ela foi aqui na linha reta, certo? Segundo princípio da independência. Independência, assim como o nome diz, quer dizer que um é independente ao outro. Ou seja, se eu tenho um raio de luz indo pra uma região, se eu passar um raio de luz na frente dele, eles não vão se afetar, eles vão seguir o mesmo caminho que eles estavam antes. Ou seja, eles são independentes uns dos outros. Todo raio de luz é independente. Certo? Deu pra entender? E junto com essa independência vem um outro princípio que é da reversibilidade. Que o que ele diz basicamente? É que como ele não depende uma da outra, ela não depende do seu sentido de percurso. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um espelho aqui com uma pessoa aqui, deixa eu desenhar de outra cor, uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, as duas conseguem se ver, certo? As duas estão vendo uma a outra, essa daqui tá vendo essa daqui, enquanto essa daqui tá vendo essa daqui. Porque a luz tá fazendo esse caminho aqui, mas ela também tá fazendo esse caminho aqui. No mesmo. Opa, ela também tá fazendo esse caminho aqui. No mesmo sentido. Ou seja, elas estão sendo reversíveis. Essa daqui tá indo pra frente, essa daqui tá indo pra trás, mas os dois não se interagem por causa da independência. Ou seja, a trajetória da luz não depende do sentido do percurso. Então, ela pode vir tanto pra cá, tanto pra cá. E ela vai ser observada pelos dois da mesma maneira. Vamos correndo, né? Vamos correndo. Vamos descansar, vamos acalmar um pouquinho. Esse vídeo vai ser curto, mas vamos acalmar um pouquinho. Certo? Reflexão e refração. Coisas importantes. Que ela colocou o exercício também do Geek sobre isso. É... Então vamos lá. Calma aí. Um segundinho. Aí. É... Então, basicamente, na luz, deixa eu vir pra cá. A gente sempre vai ter um raio incidente e um raio refletido. Isso num lugar onde tem um espelho, né? O raio incidente é o primeiro raio que chega, a refletida é o raio que ele vai ser refletido, como o mesmo nome diz. Então a gente tem a reflexão graças a isso, né? Reflexão é o raio refletido. Então esse raio tá vindo pra cá e depois refletindo pra cá, certo? Junto com esse raio refletido, a gente tem, por exemplo, o raio refratado, que seria aquele raio que sofre refração, ou seja, ele muda seu percurso. Então esse meio aqui é um meio aleatório, hipotético. A gente pode chamar isso daqui, por exemplo, da água. Esse daqui é a água. Por quê? A luz tá vindo aqui e tá vindo pra cá. Ou seja, quem tá aqui, eu consigo ver a imagem daqui na refletir. Se eu olhando num rio, por exemplo, você consegue ver o céu, na maioria das vezes. No entanto, ele também sofre refração à luz, porque a luz vai pra cá. Então, como o experimento da moeda lá no laboratório, eu tô vendo a imagem distorcida, porque a luz tá curvando. A luz tá se curvando. Então, a luz que sofre refração, ou seja, muda seu percurso quando entra no meio, é a luz que entra no sistema, enquanto a outra é refletida. Aqui, ó, como é o fenômeno que tem característica a luz voltar a propagar-se de um meio para o outro. Então, a passagem da luz de um meio para o outro, enquanto o outro é a reflexão, como o próprio nome diz. Lembrando que a reflexão pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer de forma regular e forma difusa. Regular quer dizer o quê? A luz é refletida de forma regular, ou seja, ela segue seu caminho, onde o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, que eu vou explicar mais pra frente também. Ainda continua tendo a luz refratada, mas a única coisa que muda do regular é que ele continua seu trajeto tranquilidade. É por isso que, por exemplo, é assim que o espelho funciona. A luz é refratada de forma a luz é refletida de forma perfeita pra gente observar. Já numa reflexão difusa, não acontece isso. Por quê? Porque a luz é refletida de forma não regular. Ou seja, como, por exemplo, esse daqui tá meio. Ele não é um material liso, nesse caso é a água que está agitada, mas se tivesse um material não liso, por exemplo, uma parede áspera,
Eu não consigo ver uma parede áspera, por exemplo. Por quê? Porque a luz tá refletindo de forma tão aleatória, ela tá indo pra todos os lados que não reflete nada, nada concreto. É por isso que, por exemplo, se você olhar no mármore, o mármore do laboratório lá, a mesa, ela é um pouquinho refletida. O seu celular, ela é um pouquinho. O celular é bastante refletido, mas a mesa é um pouquinho refletida. Dá pra ver, se ligar uma luz, você consegue ver o reflexo do outro lado pelo mármore. Talvez seja um pouquinho ruim, talvez seja um pouquinho ruim. Por quê? Porque ele não é perfeitamente regular. Ele não é tranquilo, ele não é 100% reto. Ele tem umas. Putz. Bom, ele não é perfeitamente tranquilo, ele não é perfeitamente reto. Ele tem umas interferências ali, ele é meio torto, ele não é liso, entendeu? Ok, cores. Cores, 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 cores. Cores é facinho, é simples. Basicamente, a luz, ela é branca, né? A luz é branca, vamos concordar. Você olha pro lugar, você vê branco. Você não vê branco, vamos ser honestos, né? Mas a luz é branca, definição. Tô falando pra você, a luz é branca. Por quê? Porque ela é a composição de todas as frequências de luz. Lembra das frequências lá? Das frequências as ondas da luminosidade? Lembra que tinha as ondas visíveis, e aqui tinha o vermelho, aqui tinha o violeta, aqui tinha o verde, amarelo, laranja. Então, a união de todas essas frequências é a luz, que é branca, porque todas as cores juntas são brancas. A gente pode observar a comprovação disso daqui, por exemplo, no prisma de Newton, em que a luz atinge o prisma e ela é difratada, ou seja, ela é meio que dividida em vários lugares, assim como funciona o arco-íris, por exemplo. A luz bate com a água e ela é difratada, ou seja, cada frequência segue um caminho só, criando o arco-íris. Por isso que uma parte do arco-íris é assim, cada um com uma cor diferente, porque a luz é dividida entre várias partes. Ou seja, a cor é basicamente isso. É a reflexão disso daqui. Então a cor de um objeto, se eu tenho uma régua laranja, que eu tô na minha mão aqui, mas não dá pra ver. Tem uma régua laranja. Ela só é laranja porque a frequência de cor laranja, a luz de cor laranja, é refletida, enquanto as outras são absorvidas. Ou seja, por quê? Porque, concordamos, pra eu ver uma coisa ela tem que se refletir, certo? Se eu tô olhando, por exemplo, o meu caderno, é porque a luz que tá no meu ambiente, a luz da minha lâmpada, tá refletindo no caderno e depois tá vindo pra mim, pro meu olho que tá captando essa informação. O caderno, por exemplo, o caderno branco, ele reflete todas as cores. Por quê? Porque ele é branco e não todas as cores não são brancas, então ele reflete todas as cores. Enquanto o caderno preto, ele é preto. Preto é o contrário de branco, então ele absorve todas as cores. Por que ele é preto? É a falta de luz. É igual a escuridão. A escuridão é preta porque ela não tem luz. Ela é preta. Ela não tem nenhuma cor pra refletir, não tá refletindo nada. Então, por exemplo, concluindo o pensamento, um objeto, ele tem uma cor específica quando essa cor é refletida por ele mesmo. Então ele tem a propriedade no objeto de refletir essa cor. Se, por exemplo, aqui, como diz aqui, um corpo possui cor X, quando iluminado com luz branca, ou seja, ele tem uma cor qualquer. Se ele for iluminado com uma cor diferente de X, ele vai apresentar um aspecto escurecido. Ou seja, por quê? Por que isso? Eu tenho um caderno vermelho, por exemplo. Caderno vermelho. Se eu pegar uma luz violeta, colocar aqui, concorda que não é a cor principal dele? O violeta tá do outro lado e o vermelho tá do outro. Concorda que o vermelho é a cor que ele reflete, enquanto o violeta ele não reflete? Isso em maioria, né? Ele talvez refleta um pouquinho. Mas como ele não reflete o violeta assim como ele reflete o vermelho, ele vai ficar parecendo escuro, preto. Vai ficar mais escurinho, porque ele não consegue refletir tão bem essa cor. Ele vai ficar preto. É isso. Ah, então, como disse aqui, se o corpo é azul, por exemplo, ele absorve todas as outras cores e reflete o azul. O único que ele reflete é a cor dele. Obviamente, isso a gente tá fazendo de uma forma mais simplificada, né? A gente tem um objeto de cor, tem diferentes mil cores. Você compra um estojo da Faber-Castell lá, você acha 20 mil cores de azul, 20 mil tons de laranja. Porque é a mistura entre essas frequências, né?
É o meinho ali, a passagem do vermelho pro laranja, pro amarelo, pro verde, pro azul, pro anil, pro violeta. Essa passagenzinha aí, essa mistura de coisas que gera os tons diferentes. Então, ó, é isso. Cores é isso. Um segundo. Opa. Anos-luz aqui, ó. Ó. A gente estudou já que a luz tem uma velocidade fixa, certo? A luz tem uma velocidade fixa, que é 3 vezes 10 elevado à oitava, assim como diz aqui na minha frente. Antes de ir pra isso daqui, eu vou falar da luz. Que é 3 vezes 10 à oitava. E essa luz é uma velocidade, certo? A velocidade um ano-luz, basicamente, é a distância que a luz percorre baseada nessa velocidade. Em um ano, ano-luz. Ou seja, é uma medida de distância. Distância. Por quê? É a distância que ela percorre em um ano. Então aqui a gente pode ver a comprovação matemática disso. De que C, que é a luz, vezes ΔT, é igual à velocidade da luz. É aproximadamente igual à velocidade da luz vezes um ano em segundos, porque a gente está usando metro por segundo, que vai dar a distância aproximada do que a luz percorre em um ano. Que é esse valor aqui, que eu acho que você não precisa saber. Só de você entender o que é um ano-luz, eu acho que já basta pra prova. Então é só você entender que é uma medida de distância e não de tempo. Porque é o tempo. Perdão. Porque é a distância que a luz percorre em um ano. É, em um ano dela viajando. Ela viaja por um ano ali e ela percorre essa distância. Então a ótica aqui, basicamente, umas coisas que a gente precisa saber. A gente tem um espelho aqui. Esse espelho é curvo, mas não importa. Vamos fingir que a gente tem um espelho aqui reto. Essa reta não ficou reta. A gente tem um espelho reto. Vocês confiam em mim, né? A gente tem um espelho aqui. Essa linha pontilhada no espelho. Se eu tenho uma luz refletindo nele, ela sempre tem umas propriedades específicas, que é o raio de reflexão é o mesmo raio de incidência. Ou seja, essa luz tá vindo aqui e tá sendo refletida nesse espelho aqui, certo? O raio de incidência e o raio de reflexão é calculado da seguinte maneira, ó. Eu tenho isso daqui, que é o mesmo ângulo. O raio é calculado da seguinte maneira: a gente vai pegar uma reta normal, ou seja, normal. Lembra da força normal que um objeto tem? Ela tá perpendicular ao objeto, certo? Ou seja, tá fazendo ângulo de 90 graus. Então a reta normal vai ser a mesma coisa. A gente vai ter uma reta normal aqui. Essa é a reta normal. É o lugar onde ele é refletido, 90 graus. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? Então a gente tem essa reta aqui, é a reta normal. Ou N, como vai provavelmente estar na prova. O ângulo de incidência é esse ângulo aqui. É esse ângulo aqui. Ele tem um I. Ele provavelmente não vai fazer assim, mas. A Milena provavelmente não vai fazer assim, mas o nome dele é I, de incidência. E esse daqui é o de reflexão. E como a gente sabe que o ângulo de reflexão é o mesmo ângulo de incidência, então esse daqui é congruente. Opa! Então esse daqui é congruente esse daqui. Por quê? Porque ele está sendo refletido de forma uniforme, né? Ele está refletindo ali e indo para o mesmo lugar, no mesmo ângulo. Vocês sabem que esse daqui é igual a esse daqui? Então esse daqui, esses ângulos aqui, devem ser iguais também. Esses ângulos aqui não tem um nome específico, mas esse ângulo aqui é um ângulo agudo, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Porque esse ângulo aqui. Bom, foda-se, esquece isso. Deixa eu fazer duas risquinhas, né? Então, recapitulando, esse daqui é o ângulo de incidência, esse daqui é o ângulo de reflexão. E eles têm o mesmo ângulo. Ele tem o mesmo valor de ângulo. Então, supondo que um exercício, por exemplo, fale o ângulo entre o raio incidente, que tem um exercício assim na lista, entre o raio incidente e o raio refletido, é de 100 e 180. 180 não tem como, né, no caso. 180 seria uma reta uma reta, né? Não tem como. Vamos dizer que fala que ele é 30. Então, I mais R
é igual a 30. Por quê? Porque o ângulo entre a reta que é refletida, que é incidente e a refletida vai ser esse ângulo aqui, certo? Porque ele tá entre essas duas retas. E ele fala que esse ângulo é 30. Se a gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e a gente traçar a reta normal, a gente vai saber que essa metade aqui é a metade do ângulo total. Então aqui esse aqui seria 15 e aqui seria 15. Basicamente isso. Essa é a reflexão. Vai ser praticamente só isso que ele vai cobrar. Mas eu recomendo assistir o próximo vídeo dos exercícios, porque eu vou fazer exercícios mais que não são só isso, né? Obviamente a teoria é só isso, mas exercícios mais complexos. Vamos entender só rapidinho a câmera escura aqui? A câmera escura. Então, o que está acontecendo? Por que a imagem está invertida? Bom, se a gente usar o. A gente pode usar os três princípios para explicar isso daqui. A gente pode usar o princípio da linha reta, o princípio da independência, o princípio. Ah, o princípio da reversibilidade não, na verdade. Mas basicamente, a luz, ela tá vindo aqui, certo? Ela vai entrar nesse buraquinho, então. Então a luz, ela tem que fazer assim, ó. Ela tem que vir nessa direção aqui, certo? Porque ela quer entrar no buraquinho. Ela tá indo em todos os lugares, né? Ela tá indo em todos os lugares. Mas ela vai entrar nesse buraquinho aqui específico. Certo? Como ela tá entrando nesse buraquinho específico, lembramos que a luz é linha reta e ela tem independência uma da outra. Ou seja, a luz que tá aqui em cima, ela vai entrar no buraquinho. Linha reta, ela passou por algum meio translúcido? Não, ela continua em linha reta. Ela vai continuar em linha reta até vir pra cá. Mesma coisa que vai acontecer com a luz daqui. Ela vai vir em linha reta e vai continuar reta. Reto, 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 reto. Opa, porra. E é por isso que a imagem fica invertida. Porque a luz de cima vem parar embaixo, graças às suas duas propriedades de linha reta e de independência. E a linha de baixo a luz de baixo vem para aqui. Então ela fica invertida. Basicamente isso. E uma coisa que a gente estudou também. é, Não tô conseguindo arrumar a linha. Depois eu arrumo. Ah, eu arrumo aqui. É, é que eu consigo saber as distâncias disso daqui. Como eu consigo saber as distâncias daqui? Concordamos que isso daqui é a altura do objeto. Altura do objeto real. E essa daqui é a distância entre o objeto e o furinho. E essa daqui é a distância entre. Vamos usar P. Essa daqui é a distância entre o furinho e a imagem que a gente está recebendo aqui, se caso a gente colocar as cabeças aqui dentro. Sabendo isso, a gente pode montar um triângulozinho aqui com as luzes, certo? A gente pode fazer esse daqui. A gente faz aqui o furico, o buraquinho da caixa. E como esses raios são retos, eles vão continuar a sua trajetória, certo? Então vamos fingir que a caixa, ela é aqui. A caixa para aqui. Deixa eu desenhar. Então, ó, tem um buraquinho aqui. Eu vou deixar assim, né? Tem um buraquinho aqui. E aqui tem a outra parede da caixa, certo? A luz tá vindo pra cá e ela vai continuar seu trajeto aqui também. Lembrando que isso daqui é infinitamente o trajeto, tá? Não é só esses raios, são todos os raios aqui. Mas sabendo isso, a gente pode fazer uma semelhança de triângulo aqui. Lembra do nono, primeiro? Não lembro. Semelhança de triângulo. Por quê? Porque a gente pode concordar que esse lado aqui é o mesmo lado que esse lado aqui. Ou seja, esse lado aqui e esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que esse daqui. Dá pra entender, certo? Porque como ele tá sendo o mesmo raio, mesma coisa, todos os ângulos são iguais. São dois triângulos iguais, que muda só o tamanho deles. Então a gente pode fazer uma relação entre as distâncias. Se a gente tem o D. Se a gente tem o D e a gente tem o H, e a gente tem esse altura desse aqui, a gente pode descobrir o P, fazendo a relação de triângulo. Então a gente faz que H tá para D, assim como a altura do objeto, Hzinho, tá para P. A gente consegue descobrir todos os valores. A gente pode usar também o valor da reta, se a gente quiser. Se a gente tiver o valor dessa reta, o valor dessa reta, a gente pode fazer isso também. É isso. Eu acho. Deixa eu só checar se não tem mais nada que eu não falei.
Hum, deixa eu ver a foto da Milena. Um minuto. Quanto? Mensagem? Ah, tem a imagem virtual e real, que acho que vocês lembram, né? Se eu tenho um espelho aqui, se eu tenho um espelho aqui e eu tenho um objeto aqui, por exemplo, se eu como observador vir aqui observar esse objeto, a gente pode concordar que a luz vai estar fazendo isso daqui, certo? A luz vai estar, não importa qual o ângulo de reflexão, ou qual o raio que vai seguir, mas ela vai estar refletindo e vindo pra cá. Nesse caso aqui, poderia ser os mesmos ângulos, né? Os ângulos de incidência e o mesmo ângulo de reflexão. Esse aqui, num caso onde só teria um lado, né? Um raio, onde esses ângulos aqui são iguais. A gente pode concordar que eu tô vendo. Mas, se, por exemplo, onde a imagem tá, na minha visão, ela não tá aqui. Se eu olhar no espelho, ela vai estar um pouquinho mais pra frente, certo? Ela vai estar aqui. Ou seja, ela vai estar na continuação dessa reta. Se eu continuar essa reta até onde ele tá, o objeto vai estar aparente que ele tá aqui. Deu pra entender? Isso daí tem que lembrar do laboratório dela. Ah, acho que é isso. É isso. Próximo vídeo aí. Tchau. Boa prova. Boa prova pra vocês. Boa sorte aí pra quem precisar de sorte. E boa prova pra quem achar que não tá precisando de sorte. Achar estar confiante.